Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho diferente, porque vocês vão ter ali uma atividade avaliativa, uma avaliaçãozinha do conteúdo que a gente tem visto ali do mês de junho até agora iniciozinho de julho, tá bom? E esse vídeo vai servir um pouquinho para vocês como base aí maior para estudo, tá? A gente inicia falando lá do início do capítulo de vocês, em junho, das vanguardas europeias. Primeiro é importante a gente lembrar por que essas vanguardas elas acontecem. Elas acontecem porque os artistas, lembrando que arte é igual à expressão humana, e os artistas eles estão cansados dessa representatividade tão tradicional, né, dessa arte tão tradicional e tão engessada, onde todo mundo faz tudo igual, onde todo mundo segue os mesmos padrões, e as artes elas ficam tão parecidas entre elas. E eles querem buscar novas fontes, eles querem buscar novas técnicas e novos recursos, de acordo com o que eles estão pensando, de acordo com o que eles estão sentindo. E para isso eles criam novos estilos artísticos que não são tão tradicionais, que não obedecem tanto às tradições realistas que existiam até aquele momento, né? Que era uma obra de arte mais tradicional, mais baseada no real. Então eu pego o real e faço uma pintura, um desenho do real. Então eu vou ter uma obra realista, que era o mais aceito até então. Esses artistas, então, eles pensam em novas técnicas e novos estilos. Com isso, a gente vai ter ascendendo lá na Europa, né, acontecendo na Europa, as vanguardas europeias. O que eram as vanguardas europeias? Eram novos estilos, novas maneiras de fazer arte, de expressar arte. E nem sempre, ou quase nunca, esses novos estilos, eles obedeciam uma estética tradicional. Eles estavam mais preocupados com a expressão humana de uma forma geral, né, de uma forma totalitária, do que com a informação real, né? com a exposição ali do real, tá certo? Com isso, a gente vai ter alguns estilos que acontecem naquele momento. Vamos a eles. Primeiro, a gente vai ter o expressionismo. Expressionismo nada mais é do que a transposição da expressão humana de todas as formas possíveis. Muitas vezes até de forma subliminar. Então aqueles pensamentos, aquelas ideias, aqueles sonhos subjetivos que estão muitas vezes associados ao próprio sonho, né? Aos sonhos, aquele sonho de sonhar mesmo à noite, e não são explícitos de forma objetiva no nosso dia a dia, tá? Então o expressionismo está muito mais ligado aos desejos e sonhos humanos, mesmo que não explícitos de acordo com a sociedade tradicional. A gente tem também o fauvismo. Fauvismo, minha gente, ele acontece principalmente na França. Fauvismo vem do termo fauve ou fauve, que tem a ver que significa fera, que é esse nome, essa nomenclatura, ela acontece porque os críticos eles associam a maneira como os pintores fauvistas pintavam como uma forma selvagem de pintar. Por isso, eles associam essas obras desses pintores pintadas dessa forma selvagem como uma pintura fauvista, uma pintura feita de forma selvagem. E aí o termo fauve ou fauvismo, tudo bem? A gente tem também o cubismo, que é uma forma geométrica de se fazer arte. E aí essa geometria ela vai trazer obras mais pontualizadas de acordo com as linhas, né? Então eu vou ter dois conceitos aí específicos. Eu vou ter o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico é aquela obra que eu vou desfazer. Imagine um quebra-cabeça desmontado. E o cubismo sintético é quando eu pego essas peças e eu remonto esse quebra-cabeça. Tá certo? Então era uma forma de imaginar a vida, a expressão humana em forma de pequenos quadros, tá? De pequenos quadros geométricos, geometrizados. Tá certo? Eu tenho também mais dois estilos. O futurismo, que traz aí uma ideia, né, da tecnologia trazida aí como sendo o futuro. Eu tenho uma pequena inserção aí da Revolução Industrial, então eu vou fazer uma obra em que eu vou colocar nessa obra, eu vou caracterizar essa obra com alguns pontos aí que me lembre maquinário, que me lembre a Revolução Industrial. E eu tenho também um outro estilo chamado dadaísmo. Galera, o dadaísmo, ele significa basicamente uma obra primitivista. Uma obra onde eu não tenho preocupação com conceitos tradicionais e técnicas tradicionais. Eu faço como se eu fosse uma criança ou uma pessoa
da pré-história sem me preocupar com conceitos. Eu faço aquilo de acordo com o que o meu instinto me deixar fazer. Por isso a obra se chama dadaísta, no sentido de obra primitiva, tá? De obra sem preocupação com uma estética tradicional conceitual. Então eu faço aquilo de uma forma jogada, né? De uma forma instintiva, tá bom? Galera, e aí a gente sabe que o fauvismo, como eu já falei, ele tem esse significado que eu falei para vocês, ele significa fera, por causa da maneira selvagem como os artistas pintavam. E aí a gente já entra num outro assunto que foi o cinema alemão expressionista. A gente tem que lembrar que eles tinham acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. E aí esse cinema alemão, ele tenta representar um pouco dos absurdos do qual o ser humano é capaz. E aí com isso ele tenta transportar para a tela do cinema essa expressão humana e do que ela é capaz, tá certo? A gente tem que lembrar também que é um momento em que o governo alemão ele fecha todas as portas para entrar qualquer outro estilo ou outra cultura, né? E aí ele tem que se virar só com a cultura dele mesmo. Então ele não vai ter uma representação vinda de outros lugares. Ele vai ter a representação, simplesmente da própria cultura alemã e ponto, tá certo? A gente tem que ver que o estilo que mais se sobressaiu dessas vanguardas europeias foi o expressionismo. E aí a gente tem um grande pintor que representa esse estilo, que é Eduard Munch. E uma das suas obras mais importantes, mais famosas, é aquela obra chamada O Grito, lembra? Que tem aquele personagem que parece que está gritando ali no primeiro plano da obra. E aí a gente tem uma grande representação do expressionismo através desse pintor norueguês que é o Eduard Munch, tá certo? A gente também vai ter um pouquinho depois, vai falar um pouquinho depois sobre a música e a música clássica, que ela acontece ali como uma forma principalmente de registrar essa expressão humana, essa expressão artística humana que é a música. Para isso, existem alguns critérios e algumas técnicas que começam a fazer começam a vir como novas técnicas aí. A primeira técnica artística para registro da música é a partitura. O que a partitura traz de diferente? Ela faz com que a música ela seja representada, ela seja registrada e com isso ela se torne algo atemporal. Ou seja, a música não vai ficar presa simplesmente à ideia e à criação de uma única pessoa, né? Ela vai ficar ali registrada para que ela possa ser executada a qualquer momento e em qualquer tempo, tá certo? Então a primeira técnica para registro da música, ela se chama partitura e ela acontece com as notas musicais. Se eu tiver que fazer uma comparação simples aí, as notas musicais são como as letras do nosso alfabeto. E a partitura, elas são como o nosso caderno para registro dos nossos textos, tá certo? Galerinha, basicamente é isso. E aí, só relembrando aqui, o cinema alemão expressionista, ele se expressa baseado ali no que estava acontecendo, nas loucuras e nas atrocidades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, tá bom? E com isso eles fazem vários filmes, eles criam várias histórias ali baseadas em uma espécie de mistura entre o real e o irreal, né? O real e a ficção. Entre várias histórias, eles criam ali a história do Nosferatu, né? Eles trazem para o cinema a história do Nosferatu, que se a gente parar para pensar, é uma história ali do que seria o anjo caído, lá da história um pouquinho do evangelho bíblico, tá certo? Voltando à música, que foi o nosso último assunto, o mais importante da música clássica é essa forma de registro que ela trouxe para que ela se tornasse algo atemporal, em que a gente pudesse, de uma forma geral, conseguir com que aquela expressão ficasse para todo mundo consultar, para todo mundo conseguir tocar, por exemplo, executar através dos tempos, tá certo? Importância da música clássica em contraponto com a música popular brasileira. Se a gente não tivesse a música clássica, a gente não teria a ideia de estudo para ritmos e para instrumentos de uma forma geral. Então é através da música clássica que a gente consegue
evoluir para novos caminhos aí, seguindo e chegando, né, na verdade, para a música popular de hoje em dia, tá certo? Galerinha, basicamente é isso. Espero que vocês façam uma excelente avaliação, bons estudos, excelente semana e a gente se encontra aqui na próxima semana, tá bom? Abração para todo mundo.